Olá, você está ligado no BioCrio, um canal de aulas de biologia. E hoje nós estamos aqui na sala da minha casa para uma conversa sobre temas da atualidade. Na verdade a gente queria estar gravando lá no Rio de Janeiro, na casa do Pável, né, com aquela vista linda para a praia de Copacabana. É que ele não convidou, viu, gente? Mas estamos por aqui. Fazer o quê? E nós estamos falando, eu e o Perrenot aqui, conversando um pouquinho sobre a nossa adolescência, viu que é atual, né? A minha foi há 2 anos atrás. Pra mim, alguns meses atrás, viu? Então, e a gente estava dizendo, esse período que estamos vivendo, que vocês estão vivendo e que nós já vivemos, que é esse período de preparação para os vestibulares, momento de muita tensão, de muita preocupação e as tensões, né, desse período e a válvula de escape. O que a gente faz para dar uma relaxada? E aí, Perrenot? Pois é, eu fui escoteiro, sabia? Imagina, Perrenot escoteiro. E foi divertido, Heron. Foi divertido. E o meu lado é um lado mais de esporte. Eu sei que você está rindo com essa história de que Heron é esportista, mas eu gostava muito de pilotar. Aliás, como vocês sabem, eu estudei com Ayrton Senna. E quem ensinou ele a dirigir fui eu, né, minha gente? Pô, o cara chegou lá, não foi à toa, teve todo um professor. Mas, além de esporte para mim e escotismo para o Perrenot, obviamente a gente saía, a gente ia para noite, né? Hoje, a balada e tal. Na balada, o que surpreendia, o que chamava muito a atenção era o alto consumo de drogas, né? Álcool, cigarro, maconha. Acho que não mudou muito isso, né, Perrenot? Na minha adolescência, né, alguns meses atrás, também era bem isso. Álcool, o pessoal chapava muito, PT, saudações, muito cigarro de maconha. Eu acho que não é diferente do que você vê hoje, né? Claro que atualmente tem as drogas sintéticas e algumas drogas que não existiam na nossa época. Tá, mas esse assunto é um assunto que está nos jornais, está na televisão todos os dias. A Cracolândia mesmo teve aí nas reportagens no último mês, com as ações da Prefeitura e Governo do Estado. E o que me chama muita atenção é como é que pessoas de nível socioeconômico legal, né? Não é só pessoas que viveram a vida toda na rua. Sim. Pessoas que têm emprego, família, abandonam tudo e vão parar na rua, naquele estado. O que me choca, mais do que a violência policial, é o estado daquelas pessoas, né? Como é que elas vivem. A questão das drogas é mais do que uma questão de segurança pública. A questão das drogas é uma questão de saúde pública e uma questão social. Naquela região da Cracolândia vivem pessoas, trabalham pessoas. Tudo isso precisa ser considerado na solução do problema. Mas, Heron, o que faz, hein? O que você acha que faz uma pessoa largar tudo e morar lá, e ficar lá, e usar o dia inteiro? O que você acha, hein? Largar tudo que você tem, a escola, o trabalho, a família, para ficar full time para as drogas? Para você, eu acho que para você entender isso, você precisa conhecer um pouquinho sobre o sistema nervoso e saber como as drogas agem sobre o sistema nervoso. Vem com a gente. Bora, vamos lá. O sistema nervoso está organizado a partir de um tipo celular altamente especializado, o neurônio. Esta célula é sensível a estímulos químicos, mecânicos, térmicos, luminosos, entre outros. Uma vez estimulado, o neurônio conduz um impulso de natureza elétrica, como se fosse um fio. Esse impulso passa de uma célula para outra através de mediadores químicos, os neurohormônios ou neurotransmissores, liberados num microespaço entre os neurônios, a sinapse. Há diferentes tipos de neurohormônios, cada um responsável por um tipo de resposta, excitação, inibição, humor, prazer, entre outros. Na questão das drogas, o neurohormônio que importa é a dopamina, que uma vez liberada numa região encefálica conhecida como hipotálamo, lhe dá uma enorme sensação de prazer. Acompanhe. Seu sistema nervoso está organizado basicamente em 2 partes: o encéfalo, localizado na cabeça, e a medula espinhal, que desce pelas suas costas e está protegida pela coluna vertebral. No encéfalo encontramos o cérebro, que controla todas as suas ações conscientes, além de ser a sede do raciocínio e memória. Na base do encéfalo está o hipotálamo, que controla as funções básicas da sobrevivência, como sono e vigília, fome, sede, impulso sexual, entre outros. É nessa região que a dopamina, aquele neurohormônio, quando liberada, lhe dá a sensação de prazer. É fácil você entender.
Quando você está com sede e toma um copo d'água, o prazer que você sente é a dopamina inundando o seu hipotálamo. Verdade, Heron. Mas não é só isso não. Quando você está lá na festa de criança e come um brigadeiro, você quer depois comer? Outro. Outro, e outro, e outro, e outro. É muito prazer. Quando você está lá jogando videogame, passa de fase, você quer conseguir mais uma fase, quer zerar o jogo. Quando você acerta uma questão de biologia, você quer acertar? Mais. Quer acertar mais. E no final você fez 200 exercícios. Você entende que no fim a gente busca o prazer. O que move a vida é o prazer. E é aí também que mora o perigo. E é aí que entram as drogas. As drogas, elas potencializam o sistema dopamina. Algumas drogas, como a cocaína ou crack, podem me dar uma sensação de prazer até 1000 vezes maior do que um chocolate ou até mesmo uma relação sexual. Ô louco, Heron, mas 1000 vezes mais prazeroso do que a atividade mais prazerosa que a gente tem hoje? Mas aí fica difícil competir. Aí as pessoas buscam realmente o uso das drogas, porque tudo perde a graça. É aí que tudo perde o sentido. A família vai para segundo plano, o trabalho, a escola, os amigos, tudo vai para segundo plano. E a pessoa larga tudo e, de repente, se vê lá nas ruas. Para mostrar um pouquinho dessa realidade do mundo das drogas para nós, a gente convidou a doutora Luciane Ogata, que é especialista em dependência química pela Unifesp. Olá pessoal, eu vim aqui falar um pouco da minha experiência. Já atendi vários tipos de casos, eu trabalho com dependência. Os pacientes que chegam até mim são pacientes já dependentes, né? Mas esse paciente ele iniciou um uso experimental, né? Um uso recreacional, né? Em busca de uma curiosidade, por uma timidez, por uma questão social. Ele começa usando, por exemplo, um álcool. Quando que esse paciente se torna dependente? Vai depender do tipo de substância, né? Cada substância ela desenvolve uma história natural, que é o que a gente fala, então algumas substâncias elas viciam mais rapidamente e outras demoram um tempo maior, né? Mas todas elas é com a repetição do uso, né? A pessoa usa uma vez e aí ela volta a usar por conta da satisfação que isso causa ou por conta dela ter sanado alguma dificuldade que ela tem, por exemplo, de timidez. E aí ela volta a usar o álcool novamente na próxima balada e na próxima balada. A questão é que o corpo ele acaba se tornando tolerante à substância e ele precisa de uma dose maior para ter o efeito desejado. Caso mais grave que eu atendi de um paciente dependente de álcool era um caso de um paciente muito jovem, com apenas 25 anos. No momento de fissura, ele chegou ao consultório e tinha ingerido perfume. Já atendi pacientes graves com dependência de maconha, usaram na adolescência, pararam o uso e depois tiveram muita dificuldade na vida adulta, por exemplo, para passar um vestibular, para conseguir o emprego que ele gostaria de ter. E hoje o que eu atendo e faço pesquisa são com usuários de crack, né? Então são pessoas que perdem a conexão com todo o mundo rapidamente, em 2 anos. No crack também choca bastante pessoas que são usuárias muito jovens, crianças também, ou pessoas grávidas, por exemplo, que usam crack. Às vezes a gente tem uma dificuldade de enxergar de uma outra perspectiva a Cracolândia, por exemplo, mas para um usuário, a sedução do uso do crack era tão grande que ver as cenas, por exemplo, da Cracolândia, para ele não era algo assustador, né? Assim, então, por várias vezes e em vários momentos eu já escutei que para esses pacientes que são dependentes, por exemplo, do crack, aquilo não é uma Cracolândia, para eles aquilo lá é uma Disneylândia, né? Aquilo lá é algo em que eles podem usar sem restrição. A gente vai percebendo que o uso de substância permeia vários setores, né? Então ele deixa de ser um caso só policial realmente para ser algo de saúde pública, né? É claro que são vários setores que eles precisam caminhar juntos, né? Então assim, lógico que a repressão ao tráfico de drogas é importante, mas tratamento também é importante, a questão governamental de políticas públicas também é importante. Então hoje a gente tem uma política pública em relação ao tabaco, por exemplo, uma das mais rigorosas e mais respeitadas do mundo, né? E em contrapartida
temos uma política pública muito ruim em questões de álcool, por exemplo, principalmente de monitoramento e fiscalização de venda de álcool para adolescentes, por exemplo. Todas as pessoas estão propensas a desenvolver uma dependência, né? Ninguém está ileso disso, mas o que difere o desfecho dessa pessoa? Então, assim, eu tendo pacientes bastante graves que conseguem ficar abstinentes da substância, por exemplo, do álcool e até mesmo do crack, que é uma dificuldade maior. Como que elas conseguem isso? Né? Através de uma combinação, né, de fatores, sejam fatores sociais, apoio familiar, tratamento medicamentoso, mais psicoterapia. Acho que o diálogo tem que haver de uma forma em que você possa entender o que está acontecendo com esse paciente para motivá-lo a buscar um tipo de ajuda, né? Ao invés de ser uma fala de recriminação, de bronca, porque isso só vai fazer com que ele fique mais resistente à busca de um tratamento. E é isso, obrigada. Como você pôde observar, existem dois fatores preponderantes em relação ao vício: o fator biológico e o fator social. Ambos os fatores não são excludentes. Na verdade, eles se reforçam. Para vocês saberem mais sobre o aspecto social, recomendamos esse vídeo. Ele mostra experimentos com ratinhos e revela o que aconteceu quando os soldados americanos voltaram da guerra, após o uso de heroína. Vale a pena conferir. Fique esperto, esse é um assunto que pode aparecer nos vestibulares, inclusive como tema de redação. É isso aí. Beijinho, beijinho. Até a próxima. Tchau, tchau. Porque esse paciente, ele passou na Helvetia, que é lá na Cracolândia, e falou isso para mim. Eu fiquei chocada, porque eu nunca tinha visto uma perspectiva de um usuário da Cracolândia. Para ele, é o total ponto da liberdade a Cracolândia, né? Eles podem usar sem recriminação, eles usam a quantidade que eles querem, pelo tempo que eles querem, sem nenhuma consequência legal, porque ninguém vai lá prender, ninguém vai recriminar, não tem familiar mais lá, né? Então, para eles é essa busca do prazer intensa, né?